Hoje nós vamos conversar sobre o chamado divórcio grisalho, ou seja, separações que ocorrem entre pessoas com mais de 50, 60 anos de idade. Tem sido cada vez mais comum a gente encontrar casais que se separam depois de 20, 30, 40 anos de convivência. Tudo indica que são vários os fatores de influência, inclusive o fato de estarmos vivendo por mais tempo. Vamos contextualizar melhor esse assunto? Por isso, a minha convidada de hoje é uma especialista, a psicóloga doutora Deusivânia Falcão. Ela é pesquisadora, é professora associada da Universidade de São Paulo, da USP. Ela tem pós-doutorado em psicogerontologia pela Universidade da Flórida, nos Estados Unidos, e também é mestra em psicologia social. Bem-vinda, doutora Deusivânia. Muito obrigada, Lina. Muito obrigada pelas boas-vindas. É um prazer estar aqui com você, compartilhar, né, esse momento, não é, com você e com todos os seus ouvintes. Para mim é um prazer muito grande. E esse assunto eu recebi muitas perguntas, viu? Especialmente das mulheres. Sim. Porque era um fato, né, doutora, que antigamente mulher divorciada, mulher separada era discriminada, tinha todo um preconceito em relação a isso. E a gente vem evoluindo nesse contexto, correto? Sim, realmente, as mulheres antigamente, né, elas tinham muito a ideia de que tinham que ser submissas aos homens, né, elas tinham que aguentar todos os sapos, né, isso até me faz lembrar um livro que eu li recentemente da literatura infantil, que o príncipe virou sapo. Então, assim, essa questão de que elas acreditavam, né, que esse príncipe ia ser para a vida toda. Tem toda uma questão também, Lina, quando a gente vai avaliar o divórcio grisalho, das crenças culturais, das crenças religiosas, né? Quando você vai a um casamento religioso, você ouve, né, a pessoa falar até que a morte nos separe. E essas crenças, muitas vezes, são o grande, digamos assim, um dos grandes influenciadores para a pessoa permanecer num casamento, mesmo que ele seja conflituoso e que a pessoa esteja infeliz. Então, há muitas amarras em torno dessas crenças, né? Por exemplo, a ideia de que você tem que realmente esperar primeiro os filhos crescerem, de que os filhos vão ter problemas caso os pais se divorciam. Inclusive, as pesquisas científicas, durante muitos anos, que abordavam o divórcio, não necessariamente o divórcio grisalho, mas o divórcio de uma maneira geral, elas davam muita ênfase aos prejuízos cognitivos e emocionais que os filhos tinham após o divórcio dos pais. Então, cria-se aquela ideia de que o divórcio ele é sempre algo pernicioso, quando, na verdade, a gente sabe que, para a saúde mental dos membros da família e do casal, de uma maneira geral, muitas vezes é melhor que haja, de fato, essa separação. Né? Porque E aí, pode comentar. conflito, tristeza, brigas, né, de um casal, entre um casal que não se dá, não está mais feliz junto, acaba influenciando os filhos negativamente, né? Sim, sim, porque aí os filhos acabam tendo como modelo aquele casal. Eles podem até ter na família extensa, como a gente fala ali, os seus avós, que são bem casados, ou os seus, sei lá, tios, que são bem casados, mas se o modelo que eles têm dentro de casa é um modelo, digamos assim, altamente conflituoso, né, com baixo índice de qualidade conjugal, que é um grande elemento, né, quando a gente fala em qualidade conjugal, a gente está falando ali não só de aspectos positivos, mas também de aspectos negativos, porque você pode ter uma baixa qualidade conjugal, como você pode ter uma média ou uma alta qualidade conjugal. Eu tenho desenvolvido trabalhos nessa área e eu percebo que isso acaba sendo um grande ponto também para entrar em conflito, porque se você tem uma baixa qualidade conjugal, ou seja, se você não tem um bom relacionamento, você também tende a não ter uma boa satisfação conjugal. Então, a qualidade conjugal, ela está muito ligada a uma outra variável que a gente chama satisfação conjugal. Né? Eu quero mais detalhamento sobre isso para os nossos telespectadores. Quais são os elementos que a gente pode levar em consideração para a gente identificar que a gente está tendo uma qualidade conjugal boa? Por exemplo, boa, né? Você está falando da boa. A boa, você tem que ter uma boa comunicação com o seu parceiro, ou com a sua parceira. Eu acho que é uma das primeiras coisas que a gente tem que pensar, a boa comunicação. Segundo, a coesão,
né? A coesão, quando a gente fala a questão da união, tem um terapeuta de casal, infelizmente ele já faleceu, mas eu gostava muito do trabalho dele, deixou aí um grande legado, que é o Salvador Minuchin, que ele tem uma teoria chamada teoria estrutural da família, onde ele também aborda a questão da conjugalidade. Temos outros também pesquisadores, tais como Borges Meninage, que também abarcam, né? E todos eles falam que é importante, numa relação, manter uma boa coesão, uma boa comunicação, um bom ajustamento conjugal, né? Quando a gente fala em ajustamento, a gente pensa o seguinte: quando você casa, você traz um enxoval, né? E o seu parceiro ou sua parceira traz outro enxoval. Esse enxoval não é simplesmente aqueles elementos, né, que a gente compra para casa, não. É toda a nossa história de vida, é toda a nossa história familiar, é toda a nossa expectativa em relação a essa união. Então, são duas pessoas que têm perspectivas diferentes, expectativas diferentes, que precisam ali conviver durante alguns anos, ou até o final da vida. Então, quando falta essa coesão, quando falta essa comunicação, né? Quando falta por exemplo, quando há uma hierarquia muito alta, por exemplo, díspare de um para o outro, isso também vai afetar, porque um vai querer dominar mais o outro. Então, trocando em miúdos, uma boa qualidade conjugal, ela tem que, de alguma maneira, ter essas variáveis, em síntese: comunicação agradável, né? Que haja uma comunicação compassiva, por exemplo, que haja uma hierarquia, de alguma maneira ali, de tete a tete, que haja, por exemplo, respeito, que haja confiança, que haja admiração, porque muitas vezes você ficar num relacionamento onde você já perdeu a confiança, onde você já perdeu a admiração e onde você já perdeu o respeito por si, respeito pelo outro e respeito pela relação, dificilmente essa relação ela vai ter uma boa qualidade conjugal. Claro. Você tem que também ter, de alguma maneira, um certo companheirismo. Aí você me pergunta: então não existe esse relacionamento que você está falando? Existem relacionamentos que são mais ajustados do que outros. Existem casais que conseguem levar uma vida conjugal bem mais ajustada do que outros. Então, e você isso eu sabe que... consigo ver na clínica, né? Eu não tenho consultório particular, porque eu sou professora da USP com dedicação exclusiva, mas eu atendo no Hospital das Clínicas, né? No Instituto de Psiquiatria. E lá a gente vê muitos pacientes idosos, por exemplo, que chegam para ficar internados, e quando eu vou fazer a pergunta: acabou de se divorciar, houve um problema, sabe? Pode falar. Então, isso que eu ia lhe perguntar, porque todos esses ingredientes que você acabou de listar são incríveis, mas como levar isto durante 20, 30, 40 anos de convivência? E o fato de a gente estar vivendo por muito mais tempo, eu recebi várias questões assim: puxa vida, eu tenho 60, acabei de fazer 60 pelo jeito é um marco que a pessoa reflete a vida, inclusive o relacionamento, e vai viver por mais 20, 30 anos. Se a pessoa está infeliz, ela para hoje em dia para pensar, né? Puxa vida, será que eu vou viver mais 20 anos assim, infeliz? Esse tem sido, talvez, também um dos fatores da gente ter o tal do divórcio grisalho, ou seja, das pessoas se separarem depois de tanto tempo juntas? Com certeza, até porque a nossa cultura mudou muito. Quando você fala essa questão do infeliz, você está falando de algo individual. Hoje, a nossa cultura, ela está sendo, digamos assim, bastante influenciada pela cultura de países individualistas, né? Por que eu estou falando isso? Porque eu também estudo uma variável cultural dos países latino-americanos e hispânicos, incluindo aí o Brasil, que é a questão do familismo. O familismo tem tudo a ver com a questão da satisfação conjugal, do divórcio. Por quê? O que é o familismo? Para você entender e o nosso público também entender. O familismo são pessoas que colocam uma família em primeiro lugar. Nós, desde cedo, acreditamos que a gente tem que cuidar dos nossos pais idosos, que a gente tem que casar e ficar até o fim em prol da família, em prol do marido, em prol das crianças. Então, muitas vezes, o que acontece? Mulheres que têm crenças familistas muito altas, elas tendem até a sofrer mais no casamento, quando esse casamento
ele não é satisfatório, quando a qualidade não é boa, quando a satisfação não está boa, quando o relacionamento não está bom. Por quê? Elas sofrem porque elas têm aquelas crenças, não, eu tenho que ficar nessa relação, eu tenho que aguentar, essa é a cruz que Deus me deu. Não, eu fiz essa escolha, eu tenho que continuar nessa escolha. E aqueles que, por exemplo, que tem um perfeccionismo emocional, que é um outro elemento, tipo assim, não, tem que estar tudo muito bem, eu tenho que demonstrar para todo mundo que está tudo muito bem. Então, são variáveis que vão minando. E aí, quando você começa a acordar que eu penso que cheguei na minha idade e começam a reavaliar os seus valores, as suas vidas, começam a reavaliar as suas expectativas, começam a ter mais crenças individualistas do que mesmo familistas, né? Então, eles começam a realmente refletir o seguinte, poxa, eu estou na metade da vida, eu já não sou mais aquela pessoa que eu era, porque isso também é um fator muito importante, Lina, para o divórcio. Você, às vezes, entra num casamento onde a pessoa, muitas vezes, não acompanha a sua evolução. E não é só a evolução, é tipo assim, vamos pensar, por exemplo, num casal onde uma pessoa estuda muito, começa a se profissionalizar, começa a criar novos amigos, novos laços, e aí o cônjuge, né, a pessoa que está do lado, não tem essa mesma perspectiva. Chega um ponto que eles não têm muito o que conversar, que eles estão ali simplesmente, um sendo pagador de conta, né, dentro da própria casa, estão ali pagando conta, cuidando dos filhos, mas que não tem mais nenhum elo. E aí é quando a pessoa se depara com a ideia assim, poxa, o que está me prendendo isso aqui? É quando as crenças familistas começam a ficar mais pesadas. E aí você fica, se eu ficar, eu estou aqui por quê? Por causa da minha família? Será que eu tenho que sofrer tanto em prol dos meus filhos, em prol da minha família, para dizer para todo mundo que eu tenho um casamento saudável, quando na verdade eu não tenho, quando na verdade eu não estou feliz, aí vem as crenças individualistas. Né? Se você pensa, por exemplo, os Estados Unidos é um país de uma cultura individualista, né? Muito então, mais do que a nossa. Exemplo, muito mais do que a nossa. Eles se separam, entre aspas, com menos culpa do que a gente. A gente tende a se culpar mais, a pensar assim, meu Deus, o que eu ainda podia ter feito? Né? O que eu fiz de errado? Por que eu não contei? Né? Justamente para a minha família, aquela família que eu tanto sonhei, né? Aquele conto de fadas que eu tanto sonhei. Então, eu sinto que o brasileiro, não é à toa que o Brasil, né, tem o maior índice de ansiedade do mundo. Né? Nós temos, assim, tantos problemas, e aí, quando você entra com a questão do divórcio, você começa a pensar, o que foi que eu fiz, onde foi que eu errei, por que eu não lutei pela minha família. Então, acaba adoecendo muitas vezes as pessoas. E aí, quando você chega na meia-idade, tem uma teoria que eu gosto muito também, sou fã, tive a oportunidade de conhecer a pesquisadora lá nos Estados Unidos, que é a Laura Cartensen, que ela fala da teoria da seletividade socioemocional, que ela diz o seguinte, que à medida que a gente vai envelhecendo, a gente vai se tornando mais seletivo emocionalmente. Então, a gente, por exemplo, se você me convida para bater um papo, para a gente tomar um chá juntas, como eu sei que nós temos, por exemplo, valores semelhantes, afinidade, habilidade de ser uma pessoa agradável, vai me trazer emoções positivas, eu vou aceitar o convite. Mas se, por exemplo, é uma pessoa que me convida, que eu sei que vai me trazer emoções negativas, a gente consegue inventar uma desculpa facilmente e ficar em casa e ler um livro. Por exemplo, coisa que a gente não faz antes. Durante a adolescência, a gente não é capaz de fazer isso. Porque a gente quer agradar todo mundo, a gente quer participar da turminha. E aí você começa a perceber, gente, esse casamento já não está me fazendo feliz. Essa pessoa que está do meu lado está me adoecendo. Se não me adoece mentalmente, me adoece fisicamente. Eu já não consigo olhar para ela com os mesmos olhos. Já não tem mais aquele confiança, aquele respeito, aquela admiração. Quando não existe, por exemplo, casos, né, de fatores como, por exemplo, o uso abusivo do álcool, a traição, né, e tantos outros elementos que acabam aumentando aí esse caldeirão de emoções. Né? Nossa, estou amando o nosso bate-papo, mas eu preciso chamar um rápido intervalo, a gente já volta, tá bom? E você não sai daí não, a gente volta já já.